Oi, gente. Hoje eu não vou acelerar o áudio desse vídeo, eu vou deixar normal, porque a história é muito legal. Essa história que eu vou contar pra vocês, ela é basicamente fantástica. De tão fantástica, algumas pessoas acreditam que ela é folclore, que ela é lenda, que ela não é real. Mas eu vou contar pra vocês que ela tem, sim, um fundo bem grande, os dois pés na realidade. Essa história fantástica se passa na cidade de Salbara, no Recôncavo Baiano, lá em 1823. Para quem não sabe, né, a independência do Brasil, do tamanho que a gente conhece, né, do Brasil inteiro que a gente conhece, ela não aconteceu em 1822. A região Nordeste, a região Norte, por exemplo, ainda continuavam ocupadas por portugueses e ficaram ocupadas pelos portugueses até mais ou menos 1823. 2 de julho é comemorado na Bahia como o Dia da Independência do Brasil na Bahia, 2 de julho de 1823. Então, até 1823, nós tínhamos várias regiões do Brasil ainda em disputas, né? Ainda pensando se uniriam ao Reino de Portugal ou à regência de Dom Pedro, e era o caso, inclusive, da Bahia. Essa cidade de Salbara, ela era uma cidade de pescadores, de grande maioria de pessoas negras, né? E ela ficava bem em frente à Baía de Todos os Santos e do outro lado era Salvador. Então ela era uma cidade extremamente estratégica. Talvez por ser uma cidade de grande maioria da população negra e por ser um acontecimento que basicamente envolve as mulheres da cidade, tenha sido tão esquecido, apagado, invisibilizado e tratado até hoje como uma lenda, como um folclore. A história que eu vou contar para vocês, que aconteceu em Salbara, se chama As Mulheres de Salbara. Bem, então existia esse conflito ainda pela independência da Bahia, né? Ou a Bahia se unia à regência de Dom Pedro I ou se unia ao Reino de Portugal, ou continuava pertencendo ao Reino de Portugal. Então, as tropas portuguesas estavam ali, né? Fervilhando, tentando invadir Salbara. Os homens de Salbara estavam reunidos, né, em trincheiras, tentando impedir a entrada do exército português por ali. As mulheres resolveram então mexer os pauzinhos e com extrema estratégia e inteligência, elas inventaram uma maneira de tentar ajudar seus maridos e filhos, irmãos e pais que estavam nessas trincheiras. Elas então resolveram colocar panos brancos, né, em cima delas, assim como os fantasmas, né, que a gente tem no imaginário. Às vezes, caretas, né, máscaras de caretas, e sair à noite naquela escuridão que era aquela região, batendo panelas. Nessas panelas, geralmente elas levavam um pouco de mingau, que era um alimento típico da região, que era produtora de farinha de mandioca. E elas podiam levar esse alimento até os homens que estavam escondidos para proteger, né, a cidade, sem que os portugueses a seguissem e assustando os soldados portugueses, porque elas realmente estavam se fantasiando de almas penadas, né, de fantasmas que vagavam durante a noite, cobertas de branco, fazendo barulho, gritando. E isso, segundo a história oral da região, deu muito certo. Os portugueses ficavam com medo de desembarcar ali em Salbara por causa das inúmeras almas penadas que existiam por ali. E a cidade de Salbara ficou livre, né, do exército português. Então foi uma resistência simples, organizada por mulheres, para auxiliar os homens que estavam já, né, organizados para enfrentar essas tropas portuguesas, mas homens simples, né, que não tinham muitos recursos. Então as mulheres inventaram uma forma tática e inteligente para tentar espantar aqueles portugueses dali, e deu certo. Até hoje, a cidade relembra esse fato. Existe uma procissão que acontece na madrugada do dia 2 de julho, né, do dia 1º para o dia 2, que é chamado das caretas de mingau. E, novamente, as mulheres colocam os panos brancos e saem pela rua oferecendo mingau para as pessoas. Até hoje, a história oral não deixou morrer, né, esse acontecimento marcante. Muitos historiadores, como não encontraram registros escritos, dizem que talvez isso seja fruto do imaginário. Mas a população de Salbara afirma com todas as letras que esses episódios aconteceram. Inclusive, existem registros de um padre que fala que tanto homens quanto mulheres contribuíram para impedir que os portugueses entrassem naquela região. Então, basicamente, a gente tem aí, né, uma resistência feminina negra, porque a maioria daquela população daquela região era negra, nas guerras de independência do Brasil. Algo que
eu nunca tinha encontrado em livros de história, né? Por isso que eu tô trazendo isso pra vocês, porque é algo que a gente não ouve muito, a gente não vê, não encontra muitos registros. Eu até já tinha feito um post aqui há alguns meses, alguns anos, eu acho, mas agora eu tô fazendo esse vídeo porque eu quero trazer essa história de resistência feminina, de resistência da mulher negra, da mulher nordestina, para que a gente entenda a história do nosso país, porque a gente excluiu, né, durante séculos e milênios as mulheres da história, e nós precisamos trazer elas, mostrar que as mulheres sempre estiveram lá.